Hoje nós vamos aprender a fazer este lindo porta-passaporte tamanho família. Então separe todos os materiais e venha fazer essa fofura comigo. Para a parte externa, eu optei por um tricoline, tá? Com as estampas aqui de Paris, lindíssimo. Para estruturar, eu vou usar um material diferente dessa vez, tá, gente? Que é o nylon acoplado, nylon dublado. É um material que tem uma espuminha de um lado e do outro tem um tecidozinho de poliéster. Vou usar também TNT 150, então eu vou posicionar aqui um sobre o outro. Lembrando, cortei um pouco a mais com relação ao molde. Eu vou fazer umas marcações de 3 centímetros. Já finalizei o meu quilt, tá? Em toda a extensão aqui para fixar bem. Vou marcar as medidas do molde. E vou riscar para depois passar uma costura exatamente sobre o risco. E então, eu vou refilar o excesso. Aqui no lado de dentro, eu vou colocar o forro, tá? Então, o forro eu também cortei um pouco a mais com relação ao molde. Vou posicionar o avesso do forro voltado para cima. E aqui sobre ele, eu vou colocar o tecido principal, já estruturado. Vou passar uma costura de segurança em toda a borda para fixar e depois refilo o excesso de forro. Este forro, gente, se você preferir, você já pode quiltar com ele costurado também, tá? Que dá certo do mesmo jeito. Vamos fazer agora os bolsinhos internos do nosso porta-passaporte. A gente vai fazer tudo de um lado, depois a gente repete o procedimento com o outro lado. Então aqui ele tem essa parte maior, eu vou dobrar ao meio e vou reservar. Vou trabalhar já já com ela. O primeiro bolso tem uma parte de tecido e uma parte de forro. O segundo bolsinho, ele é em plástico cristal. E o terceiro bolso, eu cortei ele assim compridinho, porque aqui também eu vou dobrar ao meio, tá? Então, vamos começar por este bolso aqui, que tem o tecido principal. Então, eu junto frente com frente. Vou passar uma costura na borda superior e uma costura na borda inferior. Desviro e rebato somente a parte de cima. O primeiro bolsinho já está pronto. Observem que eu rebati somente aqui na parte de cima. Aqui embaixo eu não preciso ainda rebater. O segundo bolsinho, ele é com plástico cristal, então eu vou fazer um acabamento na parte de cima com o viés. Dobro o viés ao meio, encaixo aqui e passo uma costura. Prontinho. E o terceiro bolso, como eu falei com vocês, eu cortei ele no comprido, dobro ao meio e rebato somente aqui na parte superior. Agora que nossos bolsinhos já estão finalizados, nós vamos montar aqui nessa parte, nesse bolsão maior. Então, eu dobro ao meio. E aqui eu vou começar a montagem. Para colocar o primeiro bolso, eu vou fazer uma marcação aqui de baixo para cima de 7 centímetros. Essa marcação aqui, nessa linha que eu fiz de 7 centímetros, eu vou posicionar a base, a parte inferior do meu primeiro bolso. Alinho aqui e passo uma costura. Para costurar o segundo bolso, que é o bolsinho de plástico, eu vou fazer uma marcação aqui de baixo para cima de 4 centímetros. Nessa marcação aqui, nessa linha de 4 centímetros, eu vou encontrar o plástico, só que eu vou posicionar a frente do bolso, vou fazer isso, ó, jogar pra frente. E essa parte final aqui do plástico, eu vou encontrar com a marcação de 4 centímetros, passo uma costura, jogo este plástico pra frente. E aqui eu rebato. E o último bolsinho, eu vou jogar por cima. Fixo bem e aqui eu vou passar uma costura fechando toda a borda. Depois de costurado todos os bolsinhos, eu vou fazer um acabamento aqui
nessa borda que eu dobrei. Então, eu pego o viés, dobro ao meio. E aqui eu vou encaixar os bolsinhos. E passo uma costura nesse viés. Vou repetir os mesmos passos com outro bolso, mas vou me atentar que a costura do viés, ao contrário deste bolso aqui, que foi do lado esquerdo, no bolso de cá, a costura do viés, quando eu finalizar, depois que fixar todos os bolsinhos, vai ser aqui do lado direito. Dessa forma aqui. Então, os dois vieses vão ficar virados para dentro. Então, agora eu vou pegar o meu tecido principal, vou virar aqui a parte interna para cima e em cada extremidade eu vou alinhar esses meus bolsos. Vou alinhar direitinho toda a borda. Coloquei vários clipes para fixar e agora eu passo a passar uma costura em toda essa borda. O próximo passo é arredondar os cantinhos, tá? Então, eu vou precisar da minha régua de cantos arredondados. Eu vou pegar essa daqui, ó, esse cantinho que tem 3 centímetros, tá? Vou alinhar com a borda. Vou passar a minha caneta. E depois é só refilar o excesso. Sobre a marcação, eu vou recortar. O próximo passo é costurar o zíper. Então, eu vou pegar aqui a parte inferior, tá? A parte de baixo. Vou virar aqui pra mim. E vou começar a costura, iniciando aqui por essa pontinha do viés, deixando passar 6 centímetros, tá, gente? Então, eu não costuro aqui esta ponta de 6 centímetros. Começo costurando, tá? E no final, eu deixo passando aqui mais 6 centímetros também. Vamos lá? Lembrando que a parte principal do zíper, a frente, tá? Fica voltada pra cima. E aqui eu vou passar uma costura bem na bordinha do zíper. Agora que eu já costurei o zíper, eu vou abrir, porque eu vou utilizar apenas um dos lados do zíper. Isso significa que este outro pedaço aqui, ó, eu posso usar em outro porta-passaporte. E aqui, agora, a gente vai fazer o acabamento com viés. Para costurar o viés, eu não vou começar aqui por essa parte de baixo. Eu gosto de começar aqui pela lateral, tá? Então, eu vou começar aqui pelo meio, o viés sem desdobrar, tá? Então, não preciso abrir o viés. Eu vou começar deixando uma sobra de mais ou menos 5 centímetros aqui de viés sem costurar. E aqui eu começo a minha costura. Lembrando que eu vou costurar mais ou menos em cima aqui dessa dobradura do viés, tá, gente? Eu vou alinhando a borda do viés com a borda da minha peça. E sigo com a costura de fora a fora. Aqui nessa parte, eu jogo o zíper pra dentro. Aqui no finalzinho, eu deixo passando mais ou menos 1 centímetro, tá? Costuro também, deixando uma sobra sem costurar. Aqui, ó. E aqui eu encontro as duas pontas, faço uma costura de mais ou menos 1 centímetro. Então, ficou assim. E aqui depois é só esticar, jogar o viés pra baixo e finalizar a costura. O próximo passo é rebater o viés. Então, a gente vai jogar este viés pra frente, pra gente rebater. Com muito cuidado pra gente não dobrar aqui e costurar errado, de repente mastigar aqui o zíper, tá, gente? Então, aqui eu venho e rebato.
Agora eu posso introduzir o cursor aqui pela parte de baixo do zíper. E vou fazer um acabamento aqui nessa borda, que pode ser com tecido ou até mesmo com o próprio viés. Vou fazer com um pedacinho de forro. Eu dobro aqui este pedacinho no meio certinho. As bordas eu dobro cada lado uma pontinha para fora. E aqui eu passo uma costura nas duas extremidades. Feito isto, eu vou desvirar. Ficou tipo um bolsinho, tá vendo? E aqui eu vou encaixar o zíper. E aqui nessa abertura, eu vou passar uma costura bem reforçada. Agora eu jogo por dentro esse zíper. Ó. Puxo bem, estico bem aqui pra cima. E aqui eu posso colocar um rebite ou passar uma costura nessa parte superior. Se você optar por passar a costura, cuidado com a linha aqui atrás, tá, gente, da bobina, porque vai ficar aparecendo. Então, se você tiver um rebite, fica mais charmoso. Nosso porta-passaporte ficou pronto. Vejam que peça super charmosa. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.